Você está no canal Eu Estudo a Lição com o pastor Samuel Camilo. Hoje é domingo, dia 21 de agosto de 2022. E o tema que estudaremos a nossa lição será Fundamento para o Louvor. O texto base é Filipenses capítulo 4, versos 4 a 7, que diz: Alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, alegrai-vos. Seja a vossa moderação conhecida por todos os homens. Perto está o Senhor. Não andeis ansiosos de coisa alguma. Em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições pela oração e pela súplica, com ações de graças. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Como já mencionamos na lição de ontem, o apóstolo Paulo estava preso em Roma, onde permaneceu durante 2 anos em prisão domiciliar, antes que ele pudesse ser julgado pelo imperador romano da época, que era ninguém menos do que o próprio Nero. Nesse tempo, enquanto se dedicava à obra de Deus, apesar de estar em prisão domiciliar, o texto do livro de Atos, por exemplo, vai mencionar que as pessoas vinham até a sua casa, líderes religiosos dos judeus, as pessoas que eram da própria igreja, a igreja que estava vivendo um momento de mornidão, até porque Roma, a capital do império naqueles dias, era um lugar onde você ia para poder ganhar dinheiro. Então as pessoas trabalhavam dia e noite e quase não tinham tempo para se dedicar à religião, para se dedicar a Deus, para se dedicar ao culto ao Senhor. Mas a chegada de Paulo, a capital do mundo naquela altura, transformou a realidade da cidade. A igreja se tornou uma igreja vibrante, uma igreja pungente, uma igreja que começou a proclamar o nome de Cristo Jesus. Paulo, ele chega até mesmo a mencionar que ele realmente acreditava que para isso o Senhor Deus o tinha trazido até aquela cidade. Então, apesar das circunstâncias, apesar de preso, condenado ainda não, aliás, ele conseguiria dessa prisão a absolvição, porque as acusações contra ele eram meramente acusações religiosas, não havia nada que pudesse, de alguma forma, fazer com que o império o visse como uma ameaça, mas o fato é que, apesar de ter o seu nome jogado na lama pelos líderes dos judeus, ele ainda assim estava pregando o evangelho, e o evangelho cresceu tremendamente em Roma por causa da sua prisão. Por isso, talvez até pensando na sua própria condição, ele vai dizer as palavras que já vimos ontem, que faz parte do nosso texto principal da semana: alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, alegrai-vos. Aí ele vai dizer agora o que é que ele espera, ou o que é que nós devemos fazer para termos esse coração alegre que ele menciona. Seja a vossa moderação conhecida diante de todos os homens. Perto está o Senhor. Não andeis ansiosos de coisa alguma. Em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições pela oração, pela súplica e com ações de graças. O Paulo está dizendo aqui para a gente, ele faz aqui uma declaração. Ele diz, o Senhor está perto. Quando você tem essa convicção de que, independente das circunstâncias que você está vivendo, o Senhor está perto, você não está sozinho. Nós temos que realmente estar preocupados quando temos dificuldades, problemas, quando temos situações realmente complexas diante de nós e não temos ninguém por perto que possa nos ajudar. Mas quando entendemos que perto está o Senhor, quando entendemos que o Senhor realmente se importa, que o Senhor realmente está à nossa disposição e está perto. Não é apenas geograficamente perto. Ele está perto no sentido de que ele se preocupa, ele se importa com as nossas questões, ele se importa conosco. Ele vai dizer, já que ele está perto, então, sejam conhecidas diante dele as vossas petições, pela oração, pela súplica e pela ação de graças. Ele está dizendo, olha, você deve colocar diante do Senhor, como oração, súplica, clama a Deus, coloca diante dele aquilo que são as suas necessidades. Mas mais do que isso, e ele vai dizer, ações de graça. Como é que você vai de alguma forma, agradecer a Deus por algo que você ainda não recebeu, se você está passando por uma situação complexa? Sabe, eu achei interessante a definição de fé que Ellen White faz no livro Primeiros Escritos, no capítulo intitulado Oração e Fé. Ela menciona que fé,
O tipo de fé que agrada a Deus é o tipo de fé que, através da oração, entra no Santo dos Santos, aonde Cristo Jesus ministra em nosso favor. É a oração que nos leva até lá e que faz com que sejamos gratos diante dele, pelo que ele fará, pela intervenção que fará, mesmo antes que essa intervenção aconteça. Ela diz, esse é o tipo de fé que agrada ao Senhor e que abre os celeiros celestiais. Sabe, às vezes nós confundimos fé com presunção. Acreditamos que fé é a certeza, é a garantia de que você vai receber tudo o que quer. A Bíblia não promete que nós receberemos tudo aquilo que quisermos. A Bíblia promete que receberemos o melhor para nós. Que o Senhor Deus sempre responde às orações. Nem sempre como queremos. Mas como a resposta vem dele e como o conhecemos, então somos capazes de, num processo de oração, dizer a ele, Senhor, muito obrigado pela resposta que dará, mesmo que essa resposta seja diferente da que eu quero. Então você é capaz de agradecer a Deus, mesmo antes de poder receber as bênçãos. Aí o versículo 7, Paulo vai dizer, e a paz de Deus que excede todo entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo. Aí a paz de Deus enche o nosso coração. Mesmo quando você ainda está passando pelo vale da sombra da morte. Mesmo quando você ainda está, de alguma forma, tendo que enfrentar dificuldades e problemas. A atitude de louvor a Deus é também uma atitude de fé. É uma atitude que reage diante das aflições com adoração e com louvor. Quando você olha para a história bíblica, você não percebe isso? Por exemplo, Jó estava nos momentos mais difíceis da sua vida, havia acabado de perder os filhos, havia acabado de perder todos os seus bens, na bancarrota. A esposa vem até ele e diz assim, amaldiçoa Deus e morre, porque ele agora já estava também com uma doença terminal. E ele vai dizer, o Senhor deu e o Senhor tirou. Bendito seja o nome do Senhor. Agradecemos a Deus quando recebemos e não agradeceríamos quando perdemos. O Senhor dirige todas as coisas. Adoração e louvor é também um ato de gratidão, é um ato de fé. Quando pensamos, por exemplo, nos mártires, que mesmo amarrados a postes ou crucificados, do meio das chamas ou enquanto pendiam na cruz, ainda louvavam o nome de Deus, cantando hinos de louvor ao seu nome. Humanamente falando, impossível de se compreender, a não ser a luz da fé. Portanto, adoração e louvor são também resultado de uma vida de fé. Ore comigo. Obrigado, Senhor, porque em Tua palavra descobrimos que o Senhor nos ama e que nunca nos abandonará. Ajuda-nos a reconhecer isso através de uma vida de adoração e louvor, mesmo que em meio a dificuldades e problemas. Pois em nome de Jesus que oramos. Amém. Eu estudo a lição. E você?